Graças a Deus, meus irmãos, vamos lá dar seguimento então no capítulo 5 de João, tá? Esses textos aqui, capítulo 5, 6, 7 e eu acho que o capítulo de número 8 são bem extensos, tá? Inclusive até o capítulo de número 9, tá? São bem extensos mesmo, tá? Então nós vamos aproveitar, desfrutar, participar. Eu vou ler um texto aqui que você já conhece para a gente começar a nossa meditação então desse texto aqui. Tá bom? Vamos imaginar então que você está fazendo essa leitura aqui, ó, tá bom? Você está fazendo essa leitura ou você já ouviu esse versículo aqui, tá? Versículo de número 39. Diz assim, olha. Então, João 5,39 diz, ó, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, tá? Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Esse texto aqui ele é muito conhecido, tá? No meio evangélico, tá? Ele é muito conhecido. Por quê? Esse é um texto em que Jesus, ele, novamente, eu vou reforçar, ele está argumentando aqueles que estão questionando sobre curar no sábado, tá? E ele, então, está agora defendendo o seu chamado, tá bom? Ele fala anteriormente, então, sobre vida por meio do Filho, sobre a autoridade que ele tem, e, obviamente, isso causava grande ira nos ouvintes, nos judeus, porque, e judeus que eu falo, os líderes religiosos, e também quem era simpatizante ou quem era ferrenho na fé judaizante, porque ele se dizia filho de Deus. E isso, para eles ouvirem, era um problema. E chega um momento em que Jesus fala assim, olha, veja bem, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras, que testemunham ao meu respeito, tá? Em outras versões, vai estar dizendo, vocês estudam, procuram, pesquisam, tá? Cuidadosamente as Escrituras, porque pensam nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim, tá? O que está acontecendo, então, nesse contexto? Vamos entender. Jesus, o próprio texto aqui vai dizer o título, né? Testemunhos acerca de Jesus. Então, veja bem, qual que é aqui, então, o assunto? O assunto aqui é testemunho acerca de Jesus, tá? Se eu estiver lendo esse texto aqui, você logo vai se deparar então com Jesus voltando um pouco, tá? Como eu já te disse, ó, ele começa dizendo aqui vocês, mas vamos entender o contexto então. O testemunho aqui é testemunho. Então ele começa, olha, se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Ou seja, não valia, tá? E não vale testemunho acerca de si mesmo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, não vale. Não, as pessoas não aceitam isso, não é válido. O testemunho que é válido é o testemunho de alguém. Tá? Alguém falando, olha, eu vi ele fazendo isso, eu vi a Maria fazendo isso, o João fazendo aquilo, o José fazendo isso, o Elbert fazendo aquilo. Isso é testemunho. Quando ele é reforçado por duas pessoas, vale ainda mais, certo? Tá bom? Então não vale testemunho acerca de si mesmo. Então Jesus está falando, se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido, tá? Há outro que testemunha ao meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Quem é que testemunha a respeito de Jesus? O Pai, tá? O Pai é essa primeira testemunha a respeito dele. Lembra quando Jesus ele batiza, ele sai das águas e tem o Espírito descendo em forma corpórea de pomba e vem uma nuvem. E essa nuvem, né, ou através dessa nuvem, ouve-se uma voz dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, tá? Então, o Pai testemunha a respeito dele, tá? Ah, e naquela transfiguração em Mateus capítulo 17, quando a nuvem novamente aparece, ou a voz, né, no meio ali da transfiguração, aparece dizendo, este é o meu Filho amado, a ele vocês dão ouvido. Então, o Pai testemunha a respeito dele. Eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Olha que interessante, Jesus, ele além de tudo,
ele tem um comissionamento triplo, tá? O que seria esse comissionamento triplo? Veja bem, quem enviou Jesus? Aí você vai responder, o Pai, certo? O Pai. A quem Jesus representa? O Pai. Eu faço a vontade do meu Pai, certo? Outra coisa que você vai ver, quem é que testemunha, tá? Quem é que testemunha a respeito de Jesus? O Pai. Então ele tem um comissionamento triplo, tá? Ele é enviado pelo Pai, faz a vontade do Pai e é testemunhado pelo Pai. Tá bom? Isso aqui ele está dizendo, olha. Ele está dizendo, eu tenho alguém que testemunha ao meu favor. E o testemunho dele é válido. O meu não, mas o dele é válido. Meus irmãos, para você que está aqui pensando, obviamente, eu vou trazer algumas questões aqui, até para você conseguir pensar comigo, tá bom? Pera aí. Vamos lá, veja bem. Eu vou fazer as anotações assim, até para você conseguir ir pegando comigo, ó. Vou anotar bem grande aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom. Beleza, aqui, ó. Vou escrever bem grande aqui, ó. O que vale não é necessariamente, tá? Vou colocar necessariamente. E aí minha letra aqui vocês desconsideram, feiura. Necessariamente o que penso de mim. O que vale é o que Deus... Vou deixar você terminar aí, certo? Então veja bem, o que Jesus está dizendo basicamente aqui para ele, tá? Mas aí, lembrando, você pode tirar aprendizados disso. O que vale não é necessariamente o que você pensa ao seu respeito, o que você fala ao seu respeito, até mesmo porque o testemunho seu ao seu respeito, ele pode ser exagerado. Se eu te perguntar, por exemplo, agora, me fala sobre você, você vai falar que você é a melhor pessoa do mundo, você faz coisas incríveis, você é batalhador, já sofreu demais. O seu testemunho não é válido. Agora, o que Deus fala ao seu respeito é válido. Tá bom? O que Deus pensa ao seu respeito é válido. Tá bom? Então, vamos lá, então. Próximo ponto. Vocês enviaram representantes a João. Lembra daqui? Você vai lembrar onde que foi isso? Lá atrás, quando João... Deixa eu voltar aqui, ó. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas tem um vídeo nosso falando exatamente sobre isso. Aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. Achei. Ó. Jesus está falando, vocês enviaram representante a João. Este foi o João, capítulo de número 1, tá vendo? Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem é. Aqui, ó. Quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou Cristo. Tá vendo? Então, o que João fez ali? Você vai se lembrar. Ele falou de quem? Ele falou dele ou falou de Cristo? Falou de Cristo. Falou de Jesus. Tá? Então aqui ele mesmo lembra, vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou a verdade. O que João falou? Eu não sou Cristo. É profeta? Eu não sou profeta. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Aquele a quem eu anuncio, eu não sou digno nem de desatar sandálias. Então Jesus está falando assim, ó, ele falou a verdade, certo? Ele falou a verdade. Tá vendo? Agora, olha que interessante. A opinião de Jesus sobre João também importa. A respeito dele, nesse caso aqui, não vale. Mas a respeito de João também vale. Tanto que Jesus, certa vez, ele vai dizer o seguinte, olha, João, dentre os profetas nascidos de mulher, ele é o maior. Tá bom? Não que eu busque testemunho humano. Ou seja, não que eu estou preocupado com a opinião de João, com a palavra de João, com o que João disse. Não que eu esteja preocupado com isso. Mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Ou seja, vocês confiam tanto em João, gostam tanto dele, acreditam tanto nele,
e o que ele falou é verdade. Eu estou lembrando isso a vocês para que vocês sejam salvos. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Veja bem, se você pegar, eu vou citar esses exemplos, eu gosto de evitar, mas eu vou citar esses exemplos até para a gente ser bem transparente. Algumas igrejas, ah, vou falar algumas igrejas, por exemplo, eles pegam, por exemplo, alguns homens que serviram a Jesus, serviram a Deus de vida, fé e prática, e canonizam esses homens, fazem eles se tornarem santos, passam a se chamar São isso, Santo aquilo, São João, São Paulo. Gente, veja bem, esses homens, eles são o que eles disseram, o que eles oraram, às vezes precisa ser lembrado, mas é para que as pessoas sejam salvas. Mas salvas não por meio deles, por meio de Jesus. E João falou de Jesus. Os outros apóstolos falaram de Jesus. E às vezes nós voltamos os nossos olhos para o mensageiro. E o que importa é a mensagem. Você está entendendo? O que importa... Deixa eu anotar aqui de novo aqui, ó. Vou anotar de novo aqui para você pegar comigo, ó. Aqui, ó. O que importa... Aqui, ó. O que importa não é o mensageiro, mas a mensagem. Então, às vezes, nós nos apegamos no mensageiro. Nossa, aquele pregador prega demais, aquele homem fala bonito demais, e quando ele fala ao meu coração. Calma lá. Veja bem, eu estou lembrando nisso para que você seja salvo. É a mensagem que ele pregou que vale, tá bom? É a mensagem. É a mensagem. E Jesus está falando, não estou buscando glória humana ou testemunho humano, mas eu estou lembrando vocês isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava. O que é candeia? O que é candeia? Vamos tentar, assim, uma lamparina, um lustre, tá? Mas que é responsável por levar luz, que queimava e irradiava luz, tá bom? E durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Então, João era esse tipo de luz. E durante algum tempo, vocês tentaram se alegrar, quiseram se alegrar com isso. Veja bem, acontece isso nos nossos tempos? Acontece. Muitas das vezes, nós queremos nos alegrar com essas candeias. Mas a candeia, ela não tem luz em si própria. Alguém tem que ir lá e colocar luz nela. Você está entendendo? Você está entendendo o poder que Jesus está dizendo aqui? Nós nos apegamos muitas das vezes à candeia. Mas a candeia não tem luz em si própria. Agora, Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu tenho um testemunho maior que o de João. Olha, Jesus, o testemunho de João era a respeito de Jesus, e eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Então, ou seja, terminando tudo aqui, Jesus está falando, eu estou fazendo o testemunho maior do que o de João. Ou seja, se João não tivesse falado a respeito de Jesus, ou se ele não estivesse lembrando disso, ou se ele não tivesse invocado a lembrança disso, ele falou, eu tenho um testemunho maior que a obra que meu pai mandou fazer. Que é o quê? Dar a vida pelos pecadores. Certo? Essa obra testemunha a respeito dele. Então, veja bem, aqui Jesus, ele nega o testemunho dele, mas ele fala do testemunho de João. Aqui ele está falando do testemunho do Pai. E aqui ele está falando das obras dele, testemunham a respeito dele, o que ele faz. Ah, mas você está entendendo que aqui, então, o que importava era a conclusão da obra para testemunhar. Às vezes, o que todos nós precisamos para a nossa vida é só seguir em frente, cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração para ser feito. Porque muitas das vezes nós
Nos primeiros embates, nós paramos, nós encontramos dificuldades, nós desistimos. Mas Jesus está dizendo, ó, eu tenho um testemunho que é maior do que o de João. Ou seja, teve gente que falou a meu respeito, falou bem ou falou mal. Eu tenho um testemunho maior, a obra que Deus mandou eu fazer. Tá bom? Você também pode pensar assim. Você tem um testemunho maior ao seu respeito. O que estão falando ao seu respeito, seja bem ou seja mal, o que vale é a sua obra em Cristo. Ah, mas eu vou chutar o balde, eu vou desistir de tudo, eu vou largar tudo, eu vou virar casaca. Se eu puder te dizer uma palavra de consolo hoje e de encorajamento continue a fazer a obra de Deus. É ela que vai testemunhar ao seu respeito. É ela que vai dizer realmente quem você é. Versículo 37, o Pai que me enviou, ele mesmo testemunha a meu respeito. Então aqui ele está falando, olha, eu tenho outro testemunho, o Pai. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Tá? Até mesmo porque Deus é Espírito. Então Deus não tem forma, tá bom? Deus não tem forma. Isso aqui é interessante. Deus é Espírito. Então, é interessante isso, tá bom? Então, ou seja, Jesus ouviu a voz do Pai. Jesus ouviu a voz do Pai. Ele está dizendo, vocês nunca ouviram a voz do Pai. Eu ouvi. Você está entendendo que aquilo que Deus ele falou com você e eu não ouvi, eu não sei, eu não tenho certeza, e a única pessoa que vai me dar garantia de que Deus realmente falou com você é você mesmo? Você consegue entender isso? Ah, mas ninguém acredita no meu chamado. Meu irmão, sinceramente, não acreditaram nem no chamado de Jesus, os seus próprios irmãos. Nós vamos chegar nessa parte. E você está aí pensando que todo mundo tem que te dar atenção. Jesus, ele está dizendo, olha, o Pai falou comigo, eu vou fazer. E você está aí, muitas das vezes, você falou para alguém assim, não, mas Deus mandou fazer algo. Aí na primeira dificuldade, o que você faz? Desiste. Você está entendendo que loucura que é? Ou Deus falou com você, ou Deus não falou com você. Pega na palavra de Deus e vai. Você está entendendo? É por isso que eu falo muito com as pessoas, olha, é só o tempo que vai mostrar se Deus falou com você ou não. É só o tempo. Se Deus falou com você, você vai permanecer. Você tem que permanecer, é obrigação sua. Você retroceder é vergonhoso para você. E é você que vai ser condenado por causa disso. Então você precisa falar, olha, eu ouvi a voz do Pai. Eu ouvi a voz do Pai. Então vamos lá, nem a sua palavra habitou em vocês, pois não creram naquele que enviou. Então ele está já aqui falando, olha, tá? Aí nós entramos naquele texto. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Opa, encontramos outro aqui que testemunha a respeito de Jesus. Quem? As Escrituras. As Escrituras falam a respeito de Jesus. Eita glória! Sabe o que acontece? Eu tô muito feliz aqui com isso, porque quando nós olhamos para isso aqui, aí eu falo para as pessoas assim, olha, não fica se apegando às coisas materiais, não fica olhando para Deus somente para Ele te dar coisas. Nós vamos falar no próximo capítulo, por exemplo, que Deus ele supre as nossas necessidades, Ele faz isso. Mas não se apega a Deus somente para isso, porque as Escrituras, elas testificam de Jesus, não é dessas coisas, por mais que aconteçam, mas não é para testificar dessas coisas. As Escrituras, ela não é uma caixinha de promessa, ela é o livro da promessa. Então, ou seja, as Escrituras também testificam de Jesus. Tem gente, então, que ficava estudando as Escrituras aqui, ó, cuidadosamente, porque eles falavam assim, não, nela tem a vida eterna, mas eles não estavam conseguindo ver Jesus ali. Quantas pessoas têm um conhecimento absurdo das Escrituras, mas não conseguem ver Jesus? Quantas pessoas sabem a Bíblia de cabo a rabo, de capa a capa, mas não conseguem ver Jesus? Quantas pessoas? Você conhece alguém assim? Então, se o seu coração agora ele está queimando por causa disso, fique sabendo, olha, é porque você consegue ver Cristo nas Escrituras. Tem pessoas que não conseguem, eles estudam cuidadosamente as Escrituras,
e pensam que nela tem a vida eterna. E ele está dizendo, e são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, tem gente que conhece as Escrituras, não conhece? Mas não quer ir para Jesus, não quer compromisso com Ele, não quer renúncia. Vou te dar um exemplo. Nós temos atualmente, hoje nós estamos em agosto de 2025, por exemplo, nós temos várias igrejas inclusivas, tá? Igrejas inclusivas. E eles sempre vão dizer assim, olha, mas Jesus nos aceita como somos. Eu nasci assim. Veja bem, e eles leem a Bíblia, eles estudam a Bíblia, mas eles não querem renunciar a si mesmo para poder ter vida. Tá bom? Vamos seguir aqui, já estou finalizando. Eu não aceito glória de homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor a Deus. Olha que forte. Vocês não têm amor a Deus. Por que Jesus conhece esses homens? Além dele conhecer o coração desses homens, ele conhecia as obras desses homens. E ele sabia, a conclusão que ele chegou é que eles não têm amor a Deus. As nossas obras, aquilo que fazemos, mostra realmente se nós temos ou não temos amor a Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Eles não aceitam Jesus, mas aceitam qualquer outra pessoa. Vocês podem crer se aceitam glórias um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Deixa eu ler de novo aqui. Vocês podem crer se aceitam glória um dos outros? Eu tô com a letra aqui na frente, que desculpa, vamos lá. Deixa eu aqui, vamos lá. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Ou seja, a questão dessas pessoas aqui era humana, tá? Humana. Não era divina. Então veja, eles até procuravam glórias mais de homens. Aqui então ele vai dizer, olha, contudo, finalizando, não pensem que eu acusarei perante o meu Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Então veja, eles ouviam, liam tudo que Moisés escreveu, mas Jesus está dizendo, eu não vou acusar vocês. O próprio Moisés falou a meu respeito. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então quem vai julgar vocês é o próprio Moisés. Você está entendendo que forte isso? Eu não acredito em Jesus. Vamos lá, vamos para aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus. Aí você pergunta, tá, você acredita, então, você consegue olhar aí para a natureza e ver uma grandeza assim absurda? Consigo. Então, isso aí anuncia Deus. Isso aí vai ser o suficiente para te julgar. Eu não acredito nesse evangelho que vocês pregam. Eu acredito em São Paulo, São João, São Lucas, São Mateus, santo isso, santo aquilo. Veja que até nesses pontos, esses, entre aspas, tá? Santos, tá? Ou santos mesmo, porque viveram em dedicação a Deus, eles anunciam quem? Jesus. Essas próprias pessoas, ou esses próprios santos, eles são suficientes para condenar essas pessoas que negam a Jesus. Porque eles falam a respeito de Jesus, e Jesus veio, nós anunciamos a Jesus e eles não aceitam Jesus. Então, para finalizar, visto, porém, que não creio no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vocês não conseguem acreditar nem que Moisés escreveu, como vocês vão acreditar no que eu estou falando? Então veja, por que Jesus ele fecha esse assunto aqui falando inclusive de Moisés? Porque Jesus curou no sábado e eles estavam se baseando na lei de quem? De Moisés. Isso é forte demais, irmãos.
a discussão toda vai encerrar Jesus ele fechando com Moisés, tá bom? Porque a discussão começa não necessariamente com Moisés, mas por causa do sábado. Quer ver? Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque estava fazendo essas coisas no sábado. Então a discussão começa, entre aspas, com a lei, com Moisés, e termina aqui com Moisés. É forte, né? Então tá. Eu espero que isso tenha alegrado seu coração, tá bom? Não vou me estender mais, não preciso trazer tanta explicação mais. E espero que isso tenha trago alegria para o seu coração, tá bom? Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.